Antes de começar o plantio, é preciso seguir alguns passos. Primeiro, determinar quais os discos e anéis apropriados de acordo com o código da peneira indicado na sacaria. Depois, ajustar o número de sementes por metro de linha. A relação entre essas duas engrenagens estabelece quantas sementes caem por metro linear. Esta é chamada de engrenagem motora e esta de engrenagem movida. O número de sementes por metro linear e o espaçamento determinam a população de plantas por hectare. A quantidade de plantas por hectare mais indicada varia conforme o híbrido e as condições de cada lavoura. Então, como é que você determina, através de cálculo, qual é a quantidade de sementes que vai ser utilizada por metro linear? Então, um exemplo que nós estamos usando na máquina aqui da fazenda, então nós temos que considerar que a regulagem é feita em cima das engrenagens. Então, tem uma engrenagem motora que está com uma engrenagem de 17 dentes, ok? E nós temos a movida, que é uma engrenagem de 28 dentes. Então, a relação motora movida, ou seja, 17 dividido por 28, dá uma relação de 0,60. Nessa relação de 0,60, nós já fizemos o plantio, ela está caindo 4,2 sementes por metro linear. Para chegar a esse número, é preciso contar quantas sementes caíram em pelo menos 10 metros de linha. Então, com 4,2 sementes por metro linear é a quantidade de sementes que eu tenho na linha. Mas quanto isso representa de população de plantas por hectare? Então nós temos o seguinte, temos que considerar ainda o espaçamento que está sendo utilizado. Então no caso, o produtor Seu Domingos, ele trabalha com espaçamento reduzido. Okay? Então ele trabalha no espaçamento de 0,55 metros entre linhas, ou seja, 55 centímetros entre linhas. Então nós temos que calcular quantos metros lineares ele tem nesse tipo de plantio. Considere um hectare como uma área de 100 metros de largura por 100 metros de comprimento. Para saber quantas linhas cabem nesse hectare, basta dividir a largura da área, ou seja, 100 metros pelo espaçamento de plantio. Em seguida, para saber o total de metros lineares de plantio, multiplique esse resultado por 100 e é o comprimento de cada linha em um hectare. Veja que é possível multiplicar 100 por 100. Então, dá para fazer a conta direto. Basta dividir 10.000 pelo espaçamento de plantio. Então, pegando 10.000 metros lineares e dividir esse valor pelo espaçamento de 0,55, eu tenho num total 18.181 metros lineares. Então, nessa metragem aqui, nessa quantidade de metros lineares, nós temos uma quantidade de 4,2 sementes por metro linear caindo. Então, o resultado de 4,2 sementes por metro multiplicado pelo número de metros lineares que existe com esse espaçamento, eu chego numa população de regulagem de 76.360 sementes por hectare. Então, no caso, o material, o híbrido, permite que se chegue nessa população. É uma população alta, como vocês podem ver, e ela, nesse caso aqui, já está considerando as perdas, eventualmente alguma perda por emergência, vigor, ataque de pragas, condições climáticas. Então, isso tudo deve ser considerado no momento de se fazer regulagem da população. Então, normalmente, se trabalha com 5 a 10% de acréscimo de sementes, justamente para você chegar no final com uma população desejada. Então, nesse caso, nesse exercício, a máquina foi regulada para 76.000 sementes por metro linear, já considerando 5 a 10% de perdas. Então, o nosso objetivo aqui nessa fazenda, nessa lavoura, é que esse híbrido que está sendo plantado nesta população, a gente pretende chegar no final com aproximadamente 70.000 plantas por hectare. Okay? Então, um dos grandes objetivos, é importante comentar isso, uma das grandes técnicas para se atingir altas produtividades, sem dúvida nenhuma, na cultura do milho, é trabalhar com população alta. Então, na média, a fazenda já vem trabalhando há alguns anos com populações mais altas.
Então nós estamos trabalhando sempre com os materiais em torno de 70, 72 mil plantas por hectare. Outra regulagem importante é a profundidade de semeadura e a de distribuição do adubo. Então existe uma regra geral que a gente pode trabalhar, que é o seguinte: profundidade ideal de plantio da semente na média de 4, 5 ou 6 centímetros. Essa é a profundidade ideal de plantio. E o adubo deve ficar de 5 a 8 centímetros abaixo e ao lado da semente, ok? Então, nesse caso, o que nós fizemos? Nós simulamos uma condição ideal de plantio, que é essa linha aqui da direita, ok? Então, nós vamos conversar um pouco sobre ela. O que é o ideal? Okay? Então, nós regulamos a máquina para mais ou menos 4 ou 5 centímetros de profundidade da semente. Então, nós temos aqui a semente, okay? Ela está aqui. E se a gente observar aqui, a profundidade está, deixa eu balizar aqui pelo material, está dando mais ou menos 5 centímetros de profundidade. Okay? Quer dizer, está dentro da profundidade ideal. E o adubo, onde é que está? Então, se a gente observar aqui embaixo, vocês estão podendo observar que o adubo está na linha aqui. Ok? Então, vamos verificar a profundidade do adubo. Okay? Então, mais ou menos em torno de 11 centímetros aí. Ou seja, ele está aproximadamente 6 centímetros abaixo da semente. E um detalhe importante dentro da linha é que ele fique ao lado da semente. De que maneira? Então, se nós observarmos por esse ângulo, o que nós vamos encontrar? A semente está nessa linha e o adubo está ligeiramente ao lado. Então, tem uma diferença aí de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros ao lado da semente. Okay? Por que isso? Por que a gente faz isso aqui? Primeiro, para evitar problemas de salinização de semente. É muito comum no campo, por algum motivo de esquecimento ou má regulagem, a profundidade do adubo não é tão ideal, ela fica muito rasa e a semente fica muito próxima do adubo. O que acontece? A partir do momento que a semente começa a embeber água, ela carrega o sal do adubo e ocorre o processo de salinização. E essa semente acaba ou não germinando, ou se germinar, ela germina atrasada, com manchas amareladas, algumas estrias. E aí essa planta, obviamente, ou ela morre ou ela acaba ficando dominada e as plantas que estiveram em uma condição melhor vão acabar sufocando ela. Então, nessa linha, nós simulamos uma profundidade de adubação igual à profundidade de semeadura, ou seja, o adubo vai estar em contato com a semente. Então, nesse caso, o que ocorre? Se nós observarmos aqui, ó, nós temos as sementes, ok, distribuídas. Vamos fazer uma checagem de altura e profundidade de semeadura. Quanto que está mais ou menos? Em torno de 5 centímetros aproximadamente. Quer dizer, a semente está na profundidade ideal, porém, o adubo, ele se encontra totalmente na linha da semente, com a mesma profundidade, 5 ou 6 centímetros. Então, o que ocorre? Essa linha, com certeza, nós vamos observar problemas de germinação. A semente simplesmente não germina, ela morre pelo efeito de salinização, ou ela pode sair atrasada, ela pode apresentar algumas manchas amareladas e começar a necrosar o tecido da folha. E simplesmente ela morre. Ou ainda, em alguns casos, se essa planta consegue se desenvolver, como ela sai mais atrasada ou mais lenta, ela acaba não produzindo uma espiga padrão em relação às plantas que vão estar do seu lado ou que vão estar numa condição de melhor desenvolvimento inicial. Então, aqui um outro exemplo de uma linha que nós simulamos uma profundidade de semente além do normal. Então, a gente conversou na linha anterior que a profundidade ideal de plantio é de 4 a 5 centímetros em média. Ok? Aqui nós temos uma situação extrema onde a profundidade está além do limite. Então, só para a gente fazer uma checagem aqui, vamos ver quanto está dando de profundidade. A gente apertou mais a pressão lá. Okay? Então, a semente está aqui ao fundo. Só bater o nível aqui para ver mais ou menos o que dá. Então, aproximadamente 10 centímetros de profundidade. Okay? Então, qual é o impacto dessa profundidade com relação à semente? Então, acontece o seguinte. Essa semente, obviamente, que ela vai demorar mais tempo para emergir, ela vai consumir mais o vigor dela, ok? Para que ela saia e se desenvolva. Então, por exemplo, se essa linha ficasse desse jeito, nós possivelmente observaríamos as demais linhas que estão na profundidade ideal você ter um plantio uniforme, as plantas saem sem problema nenhum. E essa linha aqui, provavelmente de 3 a 4, 5 dias,
a mais ela ia gastar de tempo para começar a emergir. Então era uma linha ou plantas ou sementes que vão ficar vencidas, ok? Então tem que tomar bastante cuidado com essa regulagem, porque mesmo em condições, mesmo que se plantar fundo, se você tiver uma condição de muito frio na fase inicial, um plantio antecipado no verão, que você tem temperaturas baixas no início, principalmente na região sul do país, essa semente ela vai consumir muito o vigor, e com a temperatura baixa, quer dizer, ela vai se desenvolver cada vez mais lento, e muitas vezes ela acaba não saindo do solo, ou se sai muito devagar e acaba ficando por ali, e gera uma planta atrasada, ok? Outro fator importante, semente funda, uma chuva pesada, você tem praticamente uma compactação, um selamento superficial, ou seja, vai demandar o maior vigor, ela vai gastar mais energia para romper a camada ali e já está mais funda, então ela só vai gastar mais tempo para sair, vai consumir as reservas dela e ela vai acabar sendo uma planta vencida da seguinte maneira. Por que vencida? Porque ela não vai conseguir formar uma espiga viável, ela fica uma planta dominada e ela não consegue formar uma planta viável lá na frente. Pode ser que o padrão da espiga que a gente estaria esperando dentro da lavoura, ela fica uma espiga menor, em função desse atraso na germinação e na formação da planta. Depois de escolher os discos e anéis, calibrar o número de sementes por metro e regular a profundidade. O próximo passo é acertar a velocidade de plantio. Nós vamos comparar duas velocidades de plantio, porque é um fator que influencia muito na distribuição da semente e depois isso reflete em rendimento lá na frente. Então, nesse momento nós estamos plantando dentro da velocidade praticamente ideal, que é de 4 a 5 km por hora. Então, uma dica prática para se fazer isso é observar o administrador da fazenda, que consegue acompanhar a plantadeira sem correr, sem fazer muito esforço. Então, nesse passo, ou talvez até um pouquinho mais rápido, é que ele consegue fazer um plantio de 4 a 5 km por hora, como é o recomendado. Nessas condições, nós vamos poder observar que a distribuição de sementes na linha, profundidade de semente, elas ficam ajustadas de acordo com o que foi regulado. Então, como vimos anteriormente, fizemos um plantio na velocidade ideal. Note que agora o produtor não consegue mais alcançar, ele tem que forçar mais o passo. Então o que acontece? Essa velocidade está aproximadamente a 9, 10 km por hora. Ele praticamente tem que se esforçar bastante para alcançar a velocidade da máquina, ok? Já está ficando para trás, como a gente pode ver. Então, nessas condições, nós vamos poder verificar que a distribuição de plantas e profundidade de semeadura não vão ficar adequadas, prejudicando a germinação e, consequentemente, o resultado final da lavoura na colheita. Bom, então aqui nós estamos comparando a velocidade ideal do plantio. Então, o que eu quero mostrar para vocês são duas coisas. Primeiro, quantidade de sementes que nós regulamos. Ok? Então nós trabalhamos nesse plantio para ter uma média de 4,2 sementes por metro. Então nós fizemos a aferição em 10 metros e contamos 41 sementes, ou seja, está um pouquinho abaixo, está dando 4,1 sementes por metro. Se a gente considerar que as peneiras, do modo geral, são trabalhadas com 3% de falha, tolerando até 3% de falha e 6% de duplas, ok? Nesse caso, como nós estamos contando falha, 42 sementes por metro, e nós tivermos aí 3% de falhas, então eu teria que estar perdendo uma semente e meia. Ou seja, essa uma semente que falhou dentro da contagem, ela está dentro do limite de classificação da peneira, ou seja, nós podemos trabalhar com margem de segurança tranquila. Um detalhe importante é que, no caso da velocidade ideal, talvez algum detalhe como, por exemplo, uma grafitagem melhor feita, aquela que você faz na betoneira, trabalhando uma melhor distribuição do grafite na semente, poderia ter evitado essa falha de uma semente, que também está dentro da faixa de segurança para se fazer um bom plantio. Outro detalhe importante com relação à velocidade de plantio é que na velocidade ideal nós conseguimos observar uma distribuição uniforme das sementes na linha. Então vamos fazer um exercício aqui rápido. Por exemplo, uma distância da semente da outra. Aqui está dando 20 centímetros. Aqui nós temos 25, 22
24, 22,5, 24, ou seja, a distribuição de sementes, ou seja, as sementes ficam equidistantes umas das outras. Elas permanecem com a mesma distância entre elas. Então, realmente, isso vai fazer uma diferença muito grande no momento em que elas começarem a emergir, elas emergem de forma uniforme, conseguem se desenvolver de forma uniforme e lá na frente os resultados realmente são bastante evidentes. Bom, aqui no segundo caso, nós trabalhamos com a velocidade acima do ideal, ou aproximadamente em torno de 8 a 9 km por hora, ok? Então, nesse caso, o que acontece? Nós vamos verificar duas coisas quando comparada com a velocidade de plantio ideal. Então, a primeira delas, nessa aferição de 10 metros aqui, nós também deveríamos encontrar 42 sementes por metro, em 10 metros, 42 sementes em 10 metros. E no caso, nós conseguimos contar apenas 39, ou seja, a quantidade de sementes no plantio com alta velocidade foi menor do que no plantio normal, ou seja, o excesso de velocidade faz com que o sistema trabalhe mais rápido e possivelmente tenha acontecido algum problema de falha e o grão acaba não caindo. Então nós contamos 39. A pergunta é, esses 39 comprometem o plantio? Se a gente considerar que 3% é o limite máximo aceito para falhas dentro da linha de plantio, então nós vamos verificar que 39 de um total de 42 sementes, que é o que nós deveríamos observar aqui, ela está com 7% de falhas, ou seja, está com 4% acima do ideal. Então, consequentemente, nós vamos ter um problema de população de plantas aqui. Com certeza, lá na frente, problemas de rendimento. E, além disso, nós temos um problema de distribuição de sementes na linha. Então, em comparação com o plantio ideal de 5, 4 km por hora, o que a gente tinha? As sementes ficavam equidistantes umas das outras em aproximadamente 22, 23, 24 centímetros. Ok? Nesse caso aqui, vamos fazer uma aferição para ver quanto que está dando aqui nessa situação. Nesse primeiro caso, vejam que se a média era 22, 23, nós já estamos registrando aqui 30 centímetros de distância. Na sequência, entre a próxima semente, aqui de 30, nós vamos ter 19. Okay? Para a próxima aqui, nós vamos ter 38 centímetros, ou seja, aquela constância que nós tínhamos no plantio ideal de 23, 24, 22 centímetros entre sementes, quando você acelera muito, você começa a ter problema de distribuição na linha, ou seja, a qualidade do plantio cai bastante. Então nós temos aqui uma distância de 30, depois de 20, depois 38, depois 25 e assim por diante. Ou seja, dentro da linha de plantio você não tem mais uma distribuição equidistante uma semente da outra. E isso, consequentemente, vai gerar algum tipo de perda lá na frente, porque provavelmente nessas duas situações de sementes mais próximas, nós vamos ter uma competição maior por água e nutrientes. Então, obviamente, que essas plantas aqui vão ter uma redução na sua produtividade, enquanto comparado com as plantas que vão estar numa distribuição ideal. Então, aqui nós temos um trabalho que mostra com resultados de lavouras comerciais, ok? Um trabalho comparando as velocidades de plantio. Então, nós trabalhamos aqui a velocidade de 5 km por hora, que é aquela velocidade ideal, ok? Nós temos uma velocidade um pouco mais alta de 7,5 km por hora e uma situação extrema que é aproximadamente com 10 km por hora. Então, para realmente comprovar aquilo que nós vimos no campo em termos de regulagem. Então, o primeiro fator é que dentro da população final desejada, quando nós regulamos a máquina para 55 mil plantas por hectare, no plantio ideal, eu cheguei numa população final de 52 mil plantas. Então, nós perdemos somente 3 mil plantas por hectare, ok? A partir do momento que eu começo a aumentar a velocidade, e se a gente comparar direto com o extremo de 10 km por hora, de 55 mil plantas que nós regulamos a máquina, quando eu dobro a velocidade, ou seja, trabalho numa condição que não é a desejada, nesse trabalho nós perdemos aproximadamente 9 mil plantas por hectare. Então isso reforça muito aquilo que nós vimos no campo. Na velocidade ideal, nós ficamos com aproximadamente 2,5%
de falhas, ou seja, estamos dentro da população. O problema é que quando você trabalha com uma velocidade maior, que foi a segunda situação que nós mostramos no campo, nós estávamos com aproximadamente 7,5% a 8% de falhas dentro daquela lavoura. Então, obviamente, que esse resultado, numa queda de população de plantas, no final, neste caso do trabalho, nós chegamos a aproximadamente 50 sacas por alqueire, ou ainda mais ou menos em torno de 20, 22 sacas por hectare, só com o efeito de velocidade de plantio. Uma operação de plantio bem feita tem um impacto muito grande no resultado final da lavoura. O bom é que, na maioria dos casos, isto não representa qualquer custo a mais.